Se você começa a investir sem ter reserva de emergência, você não é um investidor. Você é só uma pessoa a um passo de perder dinheiro. Ah, Gabe, eu já cansei de ouvir sobre reserva de emergência. Calma. Hoje eu vou falar para você de reserva de emergência de uma forma completamente diferente de tudo que você já viu. E o pior, não é o mercado que vai te quebrar, é a sua pressa. Tem gente que acha que investir é só você escolher ou uma boa ação, ou um bom fundo, ou uma boa renda fixa, ou algo assim. Mas tem um detalhe muito simples que separa quem constrói patrimônio de quem vive apagando incêndio. E fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o ponto de virada que faz uma pessoa parar de sobreviver financeiramente e começar a construir patrimônio de verdade. Reserva de emergência não é opcional. Ela é a base. Ah, Gabe, eu sei o que é reserva de emergência, blá, 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 blá. Mas calma. Você já parou para pensar no problemão que isso pode te causar? Olha só, reserva de emergência é o dinheiro que você guarda antes de começar a investir. E esse dinheiro não é para você ganhar dinheiro, é para proteger o que você ainda vai construir. Porque investir sem reserva de emergência é igual fazer uma casa sem fundação. Na primeira tempestade, vai colocar tudo abaixo. Reserva de emergência serve principalmente para 3 coisas. Imprevistos, então um carro que quebrou, uma emergência médica, alguma questão de saúde. Outra coisa também serve também para instabilidade. Então vamos supor que você perdeu o emprego, teve um corte ou alguma coisa assim. E claro, um dos mais importantes, tranquilidade mental. E tem um ponto que pouca gente fala. Sem reserva de emergência, você investe com medo. E quando você investe com medo, você toma decisões ruins. E antes da gente continuar, lembre-se, reserva de emergência é dinheiro disponível, é din-din, pronto ali para ser usado. Nada tem que esperar 2, 3 dias para cair, para ser sacado, para bater na conta, nada disso. Porque aí ele não está disponível para emergência. Ah, Gabe, mas isso significa então que eu tenho que ter dinheiro em casa guardado no colchão? Não, não tem nada a ver com isso. Mas significa que esse dinheiro tem que estar ali em bancão pronto para ser usado. Ah, Gabe, então quanto que é essa reserva de emergência que eu tenho que ter? Acompanha que eu vou explicar para vocês exatamente para cada caso essa reserva de emergência que você tem que ter. Então vamos separar a reserva de emergência em 2 casos, para quem investe e para quem não investe. Então a reserva de emergência, para quem não investe, ela vai estar ali à sua disposição para uma emergência que você não estava esperando. E para resolver essa emergência, então vamos supor que ou você perdeu o emprego e aí ficou sem renda e tem as contas do mês para pagar, ou seu carro quebrou e você precisa consertar para poder voltar a trabalhar, ou teve alguma emergência médica e precisou pagar. Então, caso você não invista, essa reserva de emergência ela vai te servir para você não ter que tomar um empréstimo com juros altíssimos, se endividar para pagar essa emergência. E o problema é que hoje, quando você entra numa dívida com juros altos dos jeitos que estão, é muito difícil você sair dessa dívida, porque só para você manter o pagamento dos juros dessa dívida já é um valor muito alto. Quem dirá você quitar essa dívida? Então, mesmo que você não invista, reserva de emergência, ela vai te ajudar a não ter que tomar um empréstimo para resolver um problema e aí cair numa bola de neve de juros comendo a sua renda por essa dívida que você tomou. E no caso de quem investe, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, um investidor foi lá, começou a comprar ações, viu o preço dessas ações subindo, ficou todo empolgado, todo feliz, sentiu finalmente que o dinheiro estava trabalhando para ele, mas ele não tinha ainda nenhuma reserva de emergência. Alguns meses depois, o carro dele quebrou. Conta alta para consertar, sem dinheiro na conta para pagar. E o que ele fez? Teve que vender as ações que ele tinha para poder pagar o conserto desse carro. Mas o pior de tudo é que naquele momento o mercado estava em baixa. Então ele teve que vender com prejuízo, porque ele precisava daquele dinheiro naquele momento para pagar a emergência do carro quebrado, para ele poder continuar indo para o trabalho. E o que é o pior disso tudo? É que aí ele acha que investir
não funciona, porque vai ficar gravado lá na memória dele que ele tomou um prejuízo na venda das ações. Agora imagine o outro cenário. Esse investidor está lá com o carro quebrado, só que ele tem 6 meses de reserva de emergência guardada. O que acontece? Ele vai lá, paga o conserto do carro dele sem ter que vender ação, sem ter que fazer nada e ainda consegue continuar aportando, continuar investindo, sem entrar em pânico, sem ter que realizar prejuízo, sem perder dinheiro. A verdade é que o problema não é só a falta de dinheiro, é a falta de preparo, é querer acelerar o resultado, porém pulando etapas para isso. Mas construir patrimônio é o oposto de pressa. É disciplina. Poupar não é atraso, é estratégia, é se preparar. E ter a reserva de emergência faz parte dessa estratégia. E muita gente ignora isso porque aí fica lento demais, mas na verdade você acabou fazendo a base sólida para você construir esse império de patrimônio. Quando você tem reserva de emergência, você ganha mais do que só o patrimônio. Você ganha tranquilidade, você ganha paz mental e, além de tudo, liberdade da decisão. Você não vende ativo na baixa porque você precisa do dinheiro. Você está preparado para esperar. Sem entrar em desespero, sem puxar os cabelos que tudo caiu, você está pronto. Não toma decisão emocional. Você investe com clareza e continua aportando, investindo e confiando naquele processo. Agora a pergunta que todo mundo faz: Gabe, quanto que eu tenho que ter de reserva de emergência? E esse caso muda. Eu vou dar, por exemplo, 2 exemplos para vocês terem uma ideia. Se você mora aqui nos Estados Unidos, um lugar onde que é muito mais rápido você conseguir um emprego, você conseguir um trabalho, você voltar a ter uma renda, caso você perca o emprego ou a renda, eu diria que aproximadamente pelo menos de 3 a 6 meses das suas despesas, porque se alguma coisa acontecer, você perder seu trabalho, seu emprego, você tem ali no mínimo de 3 a 6 meses garantidos das suas despesas para você manter as contas em ordem enquanto você encontra um trabalho novo. E claro, se for algum outro tipo de emergência, um carro que quebrou ou alguma coisa assim, provavelmente essa despesa vai ser muito menor do que esses 3 a 6 meses de reserva de emergência que você já fez. Agora, se a gente estiver falando no Brasil, por exemplo, onde demora muito mais para você conseguir um trabalho novo, um emprego novo, se colocar no mercado de trabalho, eu diria que no mínimo 6 meses de reserva de emergência, porque você tem tempo suficiente para continuar pagando as suas contas enquanto você vai se reinserir no mercado de trabalho, que é mais lento no Brasil, é mais moroso, e você tem ali pelo menos aqueles 6 meses tranquilo para você conseguir fazer isso. Claro, quanto antes você conseguir, melhor, porque você não vai baixar a sua reserva de emergência para muito menos do que você deseja. Então fica mais fácil de você recompor ela depois. Por isso, no mínimo 6 meses nesse caso. Mas claro, lembrando que tudo isso depende de pessoa para pessoa, família para família. Se os custos dessa família são muito altos e eles são facilmente de serem baixados, ou se não, o custo dessa família é alto e não tem por onde cortar onde seja necessário, então eles vão variando de caso a caso. Agora, reserva de emergência está relacionado a se proteger para poder investir. E não é sobre o quanto você investe, é sobre quanto tempo você consegue permanecer investindo. E a reserva de emergência vai te dar a disponibilidade de você manter investindo por mais tempo, sem precisar sacar esse dinheiro. E quem não tem a reserva não vai aguentar. Se esse vídeo fez sentido para você, já não se esquece de se inscrever no canal batendo no sininho, deixar o like nesse vídeo e me responde uma coisa. Você já teve que vender um investimento por emergência? E se você ainda não tem a sua reserva de emergência, talvez hoje seja o melhor dia para você começar. E a gente se vê no próximo vídeo.